Depois vou gravar no computador, é na nuvem, que eles têm acesso. Estou esperando iniciar a gravação. Ok, então começou. Boa noite, Maria Silvia e Yasmin, né? Então vamos fazer as questões da aula que nós paramos. Deixa eu só achar aqui. Compartilhar tela. Estão vendo aí? Boa noite. Aham, estou vendo, normal. Então, deixa eu só pedir para iniciar, que aí eu consigo mexer no mouse. Aí. Tá. Então, hoje nós vamos fazer até a questão 12, hoje vai ser da 13 a 20, tá? Então, acreditar é essencial, mas ter atitude é o que mais importa. Deixa eu pegar a caneta aqui que ajuda. Né? A gente pode rabiscar e depois ver. Acreditar é essencial, mas ter atitude é o que mais faz a diferença, né? Aqui embaixo, né, tem coisas que a gente considera impossível, mas nem sempre é impossível, a gente tem que batalhar. E aqui no canto superior, agora sumiu minha canetinha, não está enxergando. Aqui. Seus sonhos não precisam de plateia, eles só precisam de você, né? Então é importante a gente se dedicar. Vamos lá. Pronto, questão 13, podem fazer. Tá? É do Instituto Federal do Espírito Santo, de 2019, essa questão, tá? Vou marcar aqui uns minutinhos e a gente já resolve. Só vou... Não, nem dá para... Dá assim. Vou deixar mudo para não atrapalhar vocês. E aí daqui a pouquinho eu volto. Aí vocês me chamam se precisar, tá? Pode começar. Ok. Bom, então resolvendo, questão 13, tá? Do Instituto Federal do Espírito Santo de 2019. Dividindo um número X, ele tem que ligar o sistema que ele está travando. Aí. Dividindo um número X por um número Y, então X dividido por Y, obtém esse resultado, quociente 1 e resto 1. Então é uma divisão, aquele modelo que a gente chama de divisão euclidiana, né? Divisão normal. Dividendo, divisor, quociente e resto. Se o quádruplo de y for dividido por x, opa, bati a mão aqui na minha garrafinha de água, for dividido por x, encontra-se quociente 2 e resto 8. Então ele quer saber qual o valor de y. Vamos ver. Então lá, aqui em cima na parte superior primeiro, né, ó, x dividido por y, né, x dividido por y, é igual a quociente 1 e resto 0. Está aqui feita a divisão. Tá? Aí depois a outra divisão. Se for o quádruplo de y e dividir por x, olha lá, ó, aqui é o quádruplo de y dividido por x, está aqui, dá resultado 2 de quociente e resto 8. Está aqui as duas respostas. Então isso... Só que ainda estamos relembrando, né? Ó, dividendo, divisor, quociente e resto. 10 dividido por 2 dá 5, o resto 0. Né? Então, o dividendo é sempre igual ao quê? Quociente vezes divisor mais resto. Foi isso que eu escrevi. Então, eu coloquei aqui, ó, y vezes 1 é y, mais 5 dá o x. Então, a primeira equação é essa aqui. Y mais 5 dá y, né? Porque, ó, y vezes 1 é y, vezes 5 é o x. Agora aqui, ó, 2 vezes o x somado com 8, que está aqui agora, 2 vezes x somado com 8 dá o 4y. Então, tem um sisteminha de equações com duas incógnitas, né? Duas equações com duas incógnitas. Então, aí, só resolver isso. Então, ó, vamos substituir. No lugar do x... Vamos escrever y mais 5. Então, na segunda equação, 2 vezes, no lugar do x,
y mais 5 mais 8 é igual a 4y. Faz a distributiva. 2 vezes y, 2y. 2 vezes 5, 10. Mais 8 permanece, 4y. Somando os números, vai dar 2y, eu vou passar lá para o segundo membro. Foi para lá, tira, subtrai. 10 com 8, 18. Então, 18 vai ficar 4y, tira 2y, dá 2. Só mudei de posição, já multipliquei por menos 1. 18 por 2, o y é 9. Alternativa A. B. B de bonitas. Exercício fácil, só que você tem que montar essas duas equaçãozinhas, né? Só lembrar da divisão euclidiana, que é essa aqui, né? Ó, dividendo, divisor, quociente e resto. Ok? Entenderam? Ficou fácil, difícil? Pode explicar de novo? Não, a parte Posso. da montagem da equação eu entendi. Só que eu não entendi direito essa primeira parte da que o senhor fez aqui embaixo, logo após a equação montada. É. Aqui? Então, aqui eu fiz o seguinte, tá vendo esse X aqui que está circulado de azul? Tá vendo? Um 2x aqui. O método da substituição. Substituir por isso daqui, ó. É porque o senhor fez o senhor fez logo de pensamento a primeira parte, né? O senhor já isolou logo. Eu já peguei e coloquei no lugar do x, né? Olha lá, ó. Aqui a setinha, ó. No lugar do x, já substituí o y mais 5. Vamos limpar aqui um pouco para ficar melhor, né? Eu não tinha prestado atenção nisso. Olha lá, tá vendo lá? No caso, não foi, nem precisaria mexer, nem trocar de lado, porque já tava, o x já tá isolado. Já está isolado. Então, eu só peguei aqui o x, que é y mais 5, e joguei nessa equação. Então, ficou 2 que multiplica o y mais 5, que é o x, né? Ficou só incógnita y. Por que eu deixei tudo em y? Porque ele pede o resultado em y, né? Por isso, aí facilita para a gente. Ok? Tranquilo? Uhum. Ficou claro agora? É uma equação não, é um probleminha relativamente simples, mas o problema é essa montagem. Então, essa montagem aqui a gente tem que lembrar. Deixa eu pegar a caneta de novo. Essa montagemzinha aqui que a gente lembrar, né? Dividendo, aqui embaixo está, ó, o 10 é dividendo, é igual, que é essa fórmula aqui embaixo, né? Dividendo é igual a divisor vezes o quociente e soma o resto. Né? Então, toda conta é assim, né? Se você fizer de trás para frente aqui o contrário, vai dar 10, ó. 0, né? Você vai somar. Então, vai ficar 2 vezes 5, 10, mais 0 dá 10, né? Então, sempre que você pegar, vamos pegar uma equação que não dá exata. Vamos pegar, por exemplo, 13 e dividir por 2, né? Se você dividir por 2, vai dar 6 e sobra resto 1. Se você fizer o inverso, nessa equação euclidiana, você vai ter que dividendo, que é o 13, é igual a quem? Divisor, que é o 2, vezes quociente, que é 6, 12. E soma o resto. Dá 13. Sempre isso. Então, você tem que lembrar só isso aqui. Dividendo, né, que é o 13, é igual a divisor vezes quociente mais 1. Ok? Tranquilo? Uhum. Tá, então vamos passar a próxima. Deixa eu só pausar. Bom, questão 12, então, tá? Instituto Federal do Maranhão. Uma herança deixada pelo senhor Joaquim, no valor de 36 mil, será dividida entre seus 4 filhos, em partes diretamente proporcionais. As idades deles são 3 anos, então proporcional à idade. 5, 10 e 22. Só um minutinho. Só um minuto. E vai tirar uma conta aqui. Daí você não precisa de nada. Ok, pessoal. Só desculpa porque aqui é quase todo mundo é professor. E aí tem que dividir os ambientes aqui para conseguir trabalhar. Então, voltando ao que eu estava dizendo, então, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 22. Quanto receberá o filho mais velho? Então, seria o de 22 anos, que a gente quer saber, né? Vou ter que achar de todos, mas desse.
Qual alternativa que vocês acharam? Olha, eu errei feio nessa, porque eu vi diretamente proporcionais, aí eu pensei, então é diretamente proporcional, ou seja, os 4 filhos vão receber a quantias iguais. Aí eu só dividi ui, que medo. O, o 36 mil eu dividi por 4, aí deu 9 mil, mas agora que o senhor leu diretamente proporcionais às idades deles, foi aí que eu percebi que eu calculei errado. Mas aqui dá para fazer fácil, rapidão, né? Vamos ver lá. Deixa eu ter que apagar as observações, senão não desaparece depois. Então, tranquilo, né? Bom, tem várias formas de resolver, não é só essa que a gente tem, mas quando você fala de questões que são diretamente proporcionais, você vai colocar 4 incógnitas, né? X está para 3, é igual, assim como y está para 5, assim como z está para 10, assim como w está para 2. É igual a 36 mil, e aí você soma as idades. 3 com 5, 8. 8, vamos encaixar no 22, vai dar 30, com mais 10, 40. Né? Então, é só você pegar 36 mil e dividir por 40. Cada parcela, né? Cada parcela vai ser 900. Então, se você pegar 36 mil e dividir por 40, que é basicamente somar as idades, né? Ó, 3 anos, com 5 anos dá 8, vamos somar com 22 para dar 30 já, 40. Então, você pega 36 mil e divide por 40, você vai saber o valor de cada parcela, que é 900. Aí você faz proporcional, que é multiplicar só, né? Aí nós pegamos só do mais velho, que é o W está para 22. W está para 22, o resultado é 900 cada parcela. Multiplicou por 22, 19.800, né? Mas é bem simples, você poderia fazer assim, ó. Esse exercício de uma outra maneira, essa aqui ela é uma forma mais formal, né, de matemática, né? Você poderia fazer assim, ó, 36 mil, né? Dá para a gente achar o valor de cada um aqui rapidão, quer ver? Ó, 36 divide por 40. Por que 40? Porque é a soma das idades de todos os filhos. Dá uma parcela de 900, né? Certo? Aí vamos supor que eu queira saber o que cada um recebeu. A gente já sabe mais velho, mas é só fazer o seguinte, o primeiro filho tem 3 anos. 3 vezes 900 dá 27 com 2 zeros. 27 com 2 zeros, 2.700, certo? Então, já achei a idade, quanto que o filho de 3 anos vai receber. O de 5, 5, isso daí é um 5, tá? Escrito com mouse, mas é. 5 vezes 900, dá 9 vezes 5, 45, com mais 2 zeros. Aí, no caso, 4. para facilitar, o método formal é esse, para quando tiver questões, por exemplo, mais complicadas, assim, que requer que... Não, você pode escolher, Yasmin, você pode escolher. É que eu falei assim, isso aqui é usando regra de 3, né? E usando divisão proporcional, né? Você faz uma grandeza está para a outra, assim como... Quando a gente trabalha com triângulo, semelhança de triângulos, lembra? O triângulo menor está para o maior, assim como o outro com o outro, algo assim. Então, isso aqui é mais formal quando a gente usa em geometria, coisa e tal. Aqui dá para fazer assim. Aí o de 10 anos, só para terminar rapidinho a ideia, vezes 900, vai ser 10 vezes 9 dá 90 com 2 zeros. 90 com 2 zeros, 9.000, né? Aí eu já achei o que vai ganhar o de 3 anos, 2.700, de 5 anos, 4.500, de 10 anos, 9.000, e o de 22 está calculado 19.800, né? Está aqui. Se você somar isso, vai dar exatamente os 36 mil, né? Certo? Ok? Então você poderia fazer, ó, desse jeito aqui. Na realidade, eu não faria nem assim, né? Porque ele está pedindo mais velho, era só pegar 900 daqui, né? Daqui desses 900, eu só faria essa multiplicaçãozinha aqui, ó. Foi feita aqui e acabou. Mas é questão de gosto, cada um resolve de uma forma, tá? Isso aqui é uma forma mais formal, usando razão e proporção, né? Razão e proporção utiliza esse tipo de nomenclatura. Mas é a mesma coisa que eu fiz aqui do lado. Pegar quantas partes você tem no todo, que seria a soma das idades, que está aqui, ó. 3 mais 5 mais 10, 22, está aqui. Divide em 40 parcelas e cada um vai ter direito, o primeiro a 3 parcelas, o segundo a 5,
o terceiro a 10 parcelas e o último a 22, que foi o que nós calculamos. Tranquilo? Aqui está a soma, né? Multiplicação de 22 vezes 9, e põe mais 2 zero aqui, 19.800. Beleza? Tranquilo? Sim. Estamos apagando. Bom, vamos para o próximo. Bom, questão então 15, né, que nós colocamos nesse material do Instituto Federal de Minas, 2012. Observe a reta numérica a seguir. Então, vai de menos 4,5 até zero, com as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ele quer que você localize em qual posição está o menos 3/4, né? Então, vamos lá para a outra página que eu deixei resolução na outra página. Tranquilo aqui, é só dividir, né? Menos 3/4. Se você for trabalhar nessa situação, está aqui a divisão, menos 3/4. 3 não dá para dividir por 4, dá 0, vírgula, e acrescenta um 0. Vou trabalhar com as casas decimais. Então, agora eu tenho 30 décimos, né? Não tem mais inteiro, transformei em décimos. 30 décimos dividido por 4 dá 7. 4 vezes 7, por que está 20 aqui? Errou aqui na conta aqui. 4 vezes 7, 28. Ah, tá certo. 4 vezes 7, 28, para 32. Aí eu vou pôr um outro zero que eu vou para o centésimo. 20 centésimos dividido por 4 dá 5. 4 vezes 5, 20. Ok? Então, deu 0,75 negativo. Menos 3/4 é 0,75. 0,75 está aqui entre menos 1 e menos meio, né? Porque número negativo ele vai aumentando à medida que chega próximo do zero. Então, 0,75 está entre H e o I. H e I, letra C. C de certeza. De certo. Ok? Tranquilo? Professor, me ensinaram, eu não sei se ou fui eu que aprendi errado, ou o professor me explicou de um jeito que eu entendi errado, mas ele meio que ensinou que abaixo de todo número existia meio que uma fração invisível. Então, meio Opa, que só um na minuto, lógica... Yasmin. Caiu o fone do ouvido. Você falou abaixo de que número? Aí caiu o fone do meu ouvido. Peraí. Aí, meio que eu aprendi na escola, não sei se está certo ou eu que entendi de forma errada, que todo número, ele tem meio que uma fração invisível, ou seja, esse 4 aí tem tipo uma fração invisível embaixo, ou seja, 4, a Tá. fração e 1 embaixo. Aí meio que na lógica que eu tive, aí como é menos 3/4, eu pensei, bom, então, todos aí estão sobre 1. Então, meio que, pela minha lógica, estaria meio que o 3,5 estaria sobre uma fração e o menos 3 também. Aí ficaria, eu iria na letra A, entendeu? Tá. Deixa eu explicar isso que você está falando. Eu vou escrever aqui, ó, embaixo de resolução, tá vendo? A gente tem um número, ou as frações, que a gente chama famílias, que são as frações equivalentes. Então, quando você escreve menos 3/4, você pode ter a família dessas frações que elas darão o mesmo resultado. É como você... O pessoal tem mania de falar, por exemplo, você dividir uma pizza, né? Se você dividir uma pizza em 4 pedaços e pegar uma, você comeu 1/4. Se você dividir ela em 8 pedaços e pegar 2, você pegou a mesma coisa. Então, o que você está falando tem lógica, mas ó, o cuidado é aqui, ó. É um número negativo primeiro. Então, primeiro eu vou mostrar a família das frações equivalentes a menos 3/4. Se eu multiplicar por 2, em cima e embaixo vai dar 2 vezes 3, 6, e 2 vezes 4, 8. Então, nós estamos mostrando que a fração menos 3/4 é igual a menos 6/8. Se eu multiplicar agora essa fração inicial, 3, multiplicada por 3, 3 vezes 3 vai dar menos 9. Desculpe aí, mas para escrever com o mouse é difícil. E 3 vezes 4, 12. Então, nós colocamos que menos, o sinal de menos, o certo é vir aqui, não aqui, mas não vamos ir a esse rigor. Então, menos 9 sobre 12 também faz parte da família do menos 3/4. Vou pôr mais uma. Agora vou multiplicar por 5. Então, vai dar menos 3 vezes 5, 15. O mouse ajuda, mas nem tanto. 15. E por 5 eu multipliquei 5 vezes 4, 20. Então, Yasmin, a gente vai ter uma aqui que a gente chama família das frações equivalentes, tá? Então, você continua isso aqui infinitamente. São frações que equivalem a que nós fizemos.
Ó, observe aqui agora, eu vou multiplicar aqui, vou até escrever em cima, por 25. Por que eu vou multiplicar por 25? Porque eu vou transformar nesse número decimal aqui agora. Você pode até pensar desse jeito. Então, ó, 3 vezes 25 vai ser 25, 25, 50, com mais 25 não é 75, certo? 3 vezes 25 não é 75? 25, 25, 50, que é a mesma coisa que 2,5 com 2,5 dá 5. Então, dá 50, com mais 25, 75. Concorda? Entendeu? Uhum. E 4 vezes 25 dá 100. Então, eu escrevi agora a fração que ela está transformada em porcentagem. Então, menos 75 dividido por 100 é 75%. Então, em número decimal, 0,75. Que eu posso escrever isso aqui também como menos 75 dividido por 100, que é a questão do porcento. Né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, Yasmin, que existe a família de cada fração, que essa aqui é uma fração própria, porque a divisão dela é um número menor que 1, né? Então, uma fração própria, e você tem a família dela que você vai multiplicando em cima e embaixo, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, e aqui, convenientemente, por 25, vai chegar um momento que é um número com o denominador 100, que equivale a porcentagem. Entendeu? Até aqui. Uhum. Então, no caso, a Ficou gente claro? tem que prestar mais Ah, atenção nessas questões, né? Para eu não me confundir. sim. E aí Porque tomar o de cuidado cada, que porque de cada que número aqui, ó, é, uhum. tomar cuidado que quando você vai para o sentido do menos infinito, que você vai estar com números negativos, quanto mais distante do zero, mais negativo tem, mais o fundo do poço você está. Então, menos 4,5, uma temperatura super baixa, porque está abaixo de zero, certo? Então, você fala assim, ó, a temperatura, que não vai acontecer isso, tá? Em Campo Grande é menos 4,5. Nós estamos 4,5 abaixo do zero. Se eu falo que nós estamos numa temperatura de menos 2, abaixo de zero, está muito mais próximo do zero, o menos 2, do que o 4,5. Então, você tem que entender que aqui o sentido é oposto aos números naturais positivos, né? Então, quando se chega aqui no 0,75, às vezes as pessoas confundem com essa região aqui, ó, 0,5, eu falo, o 0,5, 0,6, 0,7. Não. Quanto mais próximo do zero, menor o número vai ficando. Então, tem algumas pessoas que podem achar que o 0,75 vai estar nessa região aqui, ó, próximo do zero aqui, ó, entre o I e o J. E não é. O 0,75 está entre esse menos 1 e o menos 0,5. Por quê? Porque à medida que você vai para a direita, você vai ficando com a temperatura, entre aspas, mais perto do zero, né? E quanto mais para a esquerda, né, mais negativo vai, mais gelado fica. Então a esquerda vai girando cada vez mais, e à medida que você vai voltando, vai ficando mais próximo de zero, e a temperatura tende a ficar mais alta, entre aspas, porque 0 grau também não é temperatura alta, né? Mas sim melhor do que as negativas. Entendeu? Então tem que tomar cuidado nessa região aqui, ó. O pessoal às vezes joga o 0,75 aqui, ó. Depois dos menos 0,5 e do zero. Não pode. É como se fosse contagem decrescente, né? Menos 4,5. Vamos pegar só números inteiros negativos. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Então, 0,75 está entre menos 1 e 0. Antes do 0,5 ou depois? Antes, porque você está diminuindo o número. Ok? Ficou claro? Sim. Ok? Então, vamos para o próximo. Bom, então agora vamos fazer a questão 16, né? Essa é do Instituto Federal. Por que não quer deixar eu escrever aí? Instituto Federal de Pernambuco. Então, a gente está pegando de vários institutos, né? Para a gente mesclar um pouquinho também, para não ficar uma coisa muito repetitiva, muito igual, né? E agora o nosso objetivo é estudar bastante, porque agora a seleção esse ano vai ser diferente, né? Então, a turma de eletrônica está se formando e resolveu construir um projetor para utilizar na aula da saudade. Sofia conseguiu um lençol branco cuja largura é equivalente a 8/15 do comprimento. Então, nós temos que calcular esse 8/15 de comprimento. Para servir de tela, semelhante a uma televisão de 85 polegadas.
Então, a polegada ela é medida em diagonal da tela, né? Então, a diagonal de um retângulo. Sobre as dimensões desse lençol, é correto afirmar o quê? Então, pelas informações que ela deu, vamos ver o que vai ser as dimensões. Então, vamos ver a resolução. Está aqui. Bom, então vamos destacar de novo as questões das informações. Primeiro, a largura, né? A largura equivale a 8/15 do comprimento. Então, 8/15 de x, comprimento é x, né? Então eu não sei quanto que é. Então eu chamei ele de x, o comprimento. E a largura é 8/15 do comprimento, tá? E aqui foi dito também que a diagonal é 85 polegadas. Então, vamos trabalhar com polegada. Então, aqui nós temos o triângulo retângulo, né? Ó. Vou destacar ele aqui de novo. Ó. Aqui, um lado do cateto, o outro lado do cateto e a diagonal, que é a hipotenusa, né? Então, nós temos um triângulo retângulo aqui, ó. Então, nós temos a hipotenusa é 85, um dos catetos é x e o outro é 8/15 de x. Então, nós temos que aplicar o teorema de Pitágoras. Então, está aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado, 85 ao quadrado. É igual a x ao quadrado, mais 88x sobre 15 elevado ao quadrado. Né? Bom, vai dar isso aqui. X ao quadrado, mais 8 ao quadrado, x quadrado sobre 15 ao quadrado, é igual a 85 ao quadrado. Bom, o denominador vai ser 15 ao quadrado, então vou deixar indicado como 15 ao quadrado aqui, depois a gente resolve. Então, aqui o denominador de x é 1, e daqui também é 1. Então, vai ficar 15x ao quadrado dividido por 1 dá 15x ao quadrado. Então, vai ficar 15x ao quadrado vezes x ao quadrado. Mais 8 ao quadrado eu já tinha, x ao quadrado também já tinha. E esse 15x ao quadrado dividido por 1 dá 15x ao quadrado vezes 85x ao quadrado. Agora eu posso cortar o denominador. Então eu vou ter 15 ao quadrado, 225x quadrado, mais 64x ao quadrado. Então já somei aqui, ó, 225 com 64 vai dar 289x ao quadrado. E aqui vai dar 15 ao quadrado vezes 85 ao quadrado. Por que eu não resolvi ainda? Porque eu vou achar a raiz quadrada dele, não precisa. Vou passar o 289 dividindo, sobrou só x ao quadrado. Tá? Então vai ficar x é igual a raiz quadrada de tudo aquilo. 15 ao quadrado, 85 ao quadrado e 289 ao quadrado. Raiz quadrada de 15 ao quadrado é 15, está aqui em cima. Ó. O que você eleva ao quadrado e acha a raiz quadrada, sobra o 15. Raiz quadrada de 85 ao quadrado, o quadrado da raiz com esse daqui some, sobra só 85. Está aqui em cima. E raiz quadrada de 289 a gente tem que ir acostumando, né? Se 225 é 15, né? 289 ou vai ser 16 ou vai ser 17. E 289, na realidade, é 17 a raiz. Tá aqui a raiz também. Então, sobrou 15 vezes 85 dividido por 17. 85 dividido por 17 dá 5. Então, vai ficar só 15 vezes 5. Quanto menos conta, melhor. Que dá 75 polegadas. Né? Só que aí ele está dizendo que a largura, que o comprimento, é 35 polegadas maior do que a largura. Então, aqui eu tenho que ver as alternativas, eu tenho que achar qual que é a medida x e 8/5 de x. Então, eu sei que o comprimento é 75. Tá? Então, não está escrito aqui, vou escrever aqui em cima. Então, ó, o comprimento que nós temos dessa tela, estou escrevendo com o mouse, gente. Então, é complicado, né? Vocês sabem que a letra não fica das melhores. O comprimento a gente sabe que é 75. E a largura é 8/15 disso, né? Ó. Então, o comprimento é isso e a largura é isso. Está aqui a conta, aqui embaixo. 8 dividido por 15 de x, que é 75, né? Dá 40. Então, eu sei que o comprimento é 75, está lá em cima que eu escrevi, e a largura está aqui embaixo, que é 40. 75 tira 40, que está aqui embaixo também, dá 35.
Então, ó, letra E, o comprimento é 35 polegadas maior do que a largura. Essa aqui é a certa. Vamos ver as outras? A largura é 32 polegadas maior que... Não. A largura é 45, não. 30, não. 36 também não. Então, alternativa aí. Ok? Muita conta. O exercício não é difícil, mas é muita conta, né? Isso, conta tem bastante aqui, que atrapalha bastante. Se você tem mais dificuldade de fazer conta, você perde mais tempo do que o normal numa questão dessa, né? Ficou claro? Quer que explique de novo? Sim, Sim, quer dizer que é para explicar de novo ou que entendeu? um pouco dos dois. Vamos fazer de novo, então. Eu apago e a gente faz de novo. Temos tempo. Eu vou apagar e fazer a explicação novamente. Bom, então aqui o que é importante a gente ver? Que você tem uma tela, que é essa tela aqui. Vou pegar a laser agora para não rabiscar tanto, depois eu rabisco. Vou explicar e depois eu faço com a laser. Então a primeira coisa, ele tem que falar que você tem uma tela. E a tela ela tem duas dimensões, que é dada só por isso aqui, ó. A largura da tela é 8/15 do comprimento. Então, essa é a primeira informação importante, que vai te dar essas duas informações. O comprimento é x e a largura é só 8/15 de x. Isso é o mais importante. E depois ele dá o tamanho da diagonal, que é a tela de uma TV. A diagonal é exatamente isso aqui, que é medida em polegadas. Então, você tem um retângulo. E dentro desse retângulo, você separou o triângulo. Então, teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, certo? Aqui acabou o exercício, porque se você fez essa parte aqui, que é da teorema de Pitágoras, aqui é conta. Aí conta tem que tomar cuidado só para não errar na hora de fazer cálculos. Né? Alguns passos eu pulei aqui, mas dá para a gente entender. Então, o que eu fiz aqui? Ó? 85 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a x quadrado mais 8/15x ao quadrado. Copiei daqui, ó. Esse ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado, certo? Tudo bem? Uhum. Aí agora, quando você vai levar esses ao quadrados, o único número que está no denominador é o 15. Então você vai ter que achar o mínimo. Você não pode somar, por exemplo, esse x quadrado com esse daqui que vai ficar ao quadrado também, porque esse aqui tem denominador 15 e esse não. E mesma coisa esse número, não tem denominador 15. Então eu tenho que achar o mínimo. O mínimo múltiplo comum é 15. Então o que é fazer isso? Você vai multiplicar por 15 aqui e vai multiplicar por 15 aqui, desse lado. Então foi isso que eu fiz, olha lá. 15 ao quadrado eu joguei para cá. Tá aqui. 15 ao quadrado. E eu copiei o x ao quadrado. O 8 ao quadrado, x ao quadrado. Os dois tem que ser ao quadrado, o 8 como x, porque está com o denominador já 15 ao quadrado. Fica só um minutinho no ventilador, gente, que eu estou começando a derreter aqui. Se estiver fazendo muito barulho, a gente desliga depois, mas estou transpirando demais. É muito quente, né? Hoje vai ser o dia mais quente dos últimos anos no Campo Grande. Se atrapalhar, depois vocês me avisam, que eu liguei o ventilador, tá? E aí eu passei o 15 ao quadrado também para cá. Então ele apareceu aqui embaixo. Certo? Então agora todos já têm o denominador usando 15. Porque só estava aqui, joguei para cá, ele está aqui. E joguei para cá, ele está aqui, ó, aqui embaixo. Tá? Aí eu posso eliminar ele, porque agora todos ficaram proporcionais. Eu deixei, que foi aquilo que eu expliquei, Yasmin, em frações equivalentes. Então eu escrevi x ao quadrado com uma fração equivalente, que é essa aqui, ó. 15 ao quadrado, x ao quadrado sobre 15 ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado, certo? Então fui buscar uma fração equivalente a essa. Essa aqui já estava com o denominador 15 ao quadrado. E aqui eu coloquei essa também. 85x ao quadrado vezes 15x ao quadrado, dividido por 15 ao quadrado, é uma fração equivalente a essa aqui. Multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número. Aí eu posso sumir já com o denominador, ficou tudo na mesma proporção. Né? E aí eu fiz 15 ao quadrado, 225. Aí algumas coisas a gente tem que decorar, por exemplo, 10 vezes 10, 100. 11 vezes 11, 121.
12 vezes 12, 144. Algumas continhas dessa ajudam a gente. 13 vezes 13, 169. Né? E assim por diante. E 15 vezes 15, 225. São números que a gente usa bastante. 14 vezes 14 o pessoal não usa tanto. Mas esses outros números que eu falei usa. Então tá aqui. 225 eu já resolvi. E aqui 8 ao quadrado, 64. Já somei. Esse com esse para ganhar tempo. 289x quadrado. Então eu tenho 225 letras x quadrado aqui e tenho 64 letras x ao quadrado aqui. Então eu tenho 289 letras x ao quadrado. E deixei lá indicado. Por quê? Porque eu vou achar a raiz quadrada. Então eu vou levar isso aqui ao quadrado e perder tempo. Não vai levar o quadrado desses dois de jeito nenhum, porque eu vou achar a raiz quadrada desse, vai dar 15. E desse dá 85. Deixa quieto. Passei aqui o 289 dividindo. Certo? Esse não tinha como deixar o quadrado ainda, porque eu somei esses dois. Então, sobrou x quadrado, passei esse dividindo, ficou tudo isso. Achar a raiz quadrada de tudo isso, está aqui. Professor, como que eu faço isso? De uma maneira mais fácil. Se tem raiz quadrada com 15 quadrado, esse quadrado some com esse. O 15 pula para fora. O 15. Vamos lá. 85 quadrado com a raiz quadrada, corta o quadrado desse com a raiz, o 85 pula para fora. E o 289 é 17 ao quadrado. Então, o quadrado 17 ao quadrado, corta com a raiz, e 17 pula para fora. Então, vai dar a raiz quadrada disso é 15, 85 é 85, e 289 é 17. Ok? Para não perder muito tempo e ficar fazendo conta demais, dá para dividir 85 por 17. Professor, não sei. Então, você multiplica tudo e divide tudo. Dá um trabalho do caramba. Então, tenta ver. O 15 não dá para dividir por 17, provavelmente 85 vai dar para dividir por 17. Porque senão você vai chegar num dia de uma prova, fazer 15 vezes 85, pegar esse número aqui que não vai ser tão pequeno, dividir por 17, tabular 17 enche o saco, né? Demora muito. Então tenta simplificar aqui. 85 dividido por 17 dá exato 5. E 15 vezes 5 fica fácil de resolver, 75. Então quanto menos conta você fizer, melhor. Corre da conta. Achei o comprimento da tela de pano. Né? É pano o material? Usar, lençol. Então, o lençol tem 75 polegadas de comprimento. Então, eu sei que ele tem aqui 75 de comprimento e 85 de diagonal, que é o que eles chamam aí de 85 polegadas de uma TV. E agora tem que achar 8 15avos do comprimento. E está aqui, dá 40 polegadas. A diferença de 40 para 75 é do 35. Então, o único número 35 que eu tenho aqui é esse. Olha lá. O comprimento é 35 polegadas maior, tá certo? Que a largura. Ok? Entenderam? Tem momentos que vocês não precisam fazer conta do que não é conveniente. Vai tentando achar conta ali. Se der para simplificar, melhor. Não faz muita conta, não. Dá um trabalho só de fazer isso aqui, ó. Vou fazer na calculadora aqui, ó, essa conta que eu estava falando, para não perder tempo. Vou pegar essa conta aqui, ó. 15, vou fazer na calculadora, vai rápido. 15 vezes 85. Dá 1.275. 1.275 dividido por 17, eu até escrevi aqui, quer ver? Dá desânimos até em professor de matemática, imagine aluno. Você escrever isso aqui, ó. Então, ó, 15 vezes 85 vai dar 1.275. Olha que coisa chata de fazer numa prova. Dividido por 17, né? Que o denominador é 17. Tá aqui, ó. 15 vezes 85, 1.275. E dividido por 17. 12 não dá para dividir por 17, então eu tenho que pegar até 127. Então vai ficar 12 dividido por 1. Gente, isso aqui desanima, né? Dá 4 que a gente já sabe, né? 4 vezes 7, 28. Esse 4 ficou muito ruimzinho. 4 vezes 7, 28. Para 37, 9. 4 vezes 1, 4. Com 3, 7. 7. Para 12, 5. Nossa, aí você vai. Abaixo 5. Não
dá Na 75, né? Eu fiz errado calculadora aqui. dele era 75, na verdade. Eu fiz errado aqui, porque eu estava olhando aqui, eu me empolguei, né? Me empolguei, fiquei olhando aqui, né? Disfarce. Agora foi falta de atenção minha, né? Eu não estava com muita vontade de fazer essa conta e comecei a fazer, me dei mal. Mas observe que é desanimador fazer uma conta dessa. Bom, tem gente que gosta, vamos fazer, né? Mas a gente sabe que dá 75, tá aqui. Eu olhei esse 40 aqui e me empolguei para achar 40. Fiquei com preguiça. Então dá 7. 7 vezes 7, 49. Então não dá para 47, vai ter que ser 5 aqui, né? Então 49 vai ser 8. 7 vezes 1, 7. Com 5, 12. Até que não deu tanta conta. Não é tão complexo como que parecia. Aí vai dar 5. 7 vezes 5, 35. Para 35 aqui, vamos pôr um 3 aqui, dá 0. 7 vezes 1, 7, com 3, 8. Não dá tanto trabalho. Mas só o fato de multiplicar 15 por 85 também não é lá grande coisa, né? 85, você perde tempo. Numa prova não pode perder tempo, né? Então, não quer dizer que você vai errar isso, mas perde tempo, tá bom? Podendo evitar, evite. Ah, professor, eu não consigo fazer de outra forma. Então, vê se vale a pena, às vezes, você perder tempo numa questão dessa que você vai demorar muito. Se você vê que vai demorar muito, pula e vai fazer a outra, que sobra tempo para fazer outras que você consegue resolver com mais tranquilidade, né? Não é difícil, mas ela é com muito cálculo, né? Então, se você não lembrar, por exemplo, quanto que é 15 ao quadrado, você vai ter que resolver 15 ao quadrado. 8 ao quadrado tem que saber, né? Então, o pessoal às vezes reclama de tabuada, mas em alguns momentos, o fato de saber tabuada e fazer alguns cálculos meio que mentais ajuda, né? Tá bom? Ok? Agora melhorou? Sim. Vamos para a próxima? Bom, questão então 17 para resolvermos. Instituto Federal do Piauí, de 2018. N é um número natural, isso é importante. Então você tem que lembrar que você está falando dos números naturais. Essas tortinhas aí, a minha garrafinha de água está do lado do teclado. Toda hora que eu vou mexer no mouse, minha garrafinha de água atrapalha. Não é zero, então é diferente de zero. Então, qual das alternativas abaixo é a única, só tem uma, que apresenta um número par? Aqui você substitui o n, por exemplo, por 1, você já consegue ter mais ou menos uma ideia, né? Só de olhar aqui, você já mais ou menos consegue descartar qual alternativa daria a resposta certa. Vamos ver lá? Só por questão de já estar resolvido, para ganhar tempo. Bom, ó, 2 vezes 1, 2, né? Tira 1, 1. Então, já vimos que só para uma situação o A já está fora. Aqui, 4 vezes 1, que é o mais fácil, vai dar 4, mas 5, 9, está fora. Já deu um ímpar, tem que ser sempre, em todos os casos, não no caso só. Aqui, esse n quadrado, qualquer número elevado ao quadrado vai ser par, né? Somado 1, aí deu par. Né? Mas para o número 1. E se você pegar, por exemplo, o número 2, vai dar 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5. Então, também não dá certo. Agora, esse dá, ó. 8 vezes 1, 8 mais 2, 10. Beleza, mas deu certo com um número ímpar, que é 1. Vamos pegar um número par aqui, no caso, o 2. 8 vezes 2, 16, com 2, 18. Opa, tá certo essa. Alternativa D, porque essa tanto serviu para um número natural ímpar e para um par. Vamos ver de baixo, que não vai dar certo. 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. Também não dá certo. Então, um exercício fácil, você olha, tem um monte de letra, pode dar um susto do caramba, e você resolve ele em 2, 3 palitos. Não precisa nem mais que 1. 2 palitos. Só 2 palitos é o suficiente. Ok? Facinho? Tranquilo? Também tem a possibilidade de, como eles são dois números pares, ele tem maior probabilidade de dar par também, mesmo se for ímpar, dependendo do Tem que ser número, par. né? Tem que ser par. É aqui quando você vê, ó,
duas vezes qualquer número, ele vai ser par. Só que se diminui um, ele vai ficar ímpar, né? Então, ó, duas vezes qualquer número natural vai dar um número par. Só que se tira um, dependendo, ele vai ficar ímpar. Então, tá fora. 4 vezes n também vai dar sempre um número par. Só que soma com 5 dá ímpar. Aqui, um número elevado ao quadrado sempre vai ser um número quadrado perfeito, né? Só que aí você soma um. Quando você soma um, ele pode ser par ou ímpar. Então, aqui vai descartar por isso. Ó, 1 ao quadrado, 1 mais 1, 2. Só que 2 ao quadrado é 4 mais 1, 5. Se você pegar 3 ao quadrado, é 9 mais 1, 10. Então, ele fica um número par, um ímpar, um par, um ímpar. Então, você não dá certo para disso. Esse número 1 aparece par, ímpar, porque está aumentando os números naturais de 1 em 1. Né? Os resultados ao quadrado soma 1. Então, ele fica par e o outro ímpar. Aqui não, ó. Você 8 vezes um número n vai sempre ser par. Somado com 2 sempre vai dar par. Agora aqui não, ó. 4 vezes n sempre vai dar par, soma com 3 não vai dar par nunca. Então, ó, eles já colocaram múltiplos de 2 o n, ó. 2n, 4n, 8n, 4n. Todos são números pares, porque todas as multiplicações de 2n, 4n, 8n e 4n dá par. Só que quando você subtrai um número, negativo. Soma 5, negativo não, desculpe, ímpar. Que é subtrai 1, eu pensei no negativo. Ele subtrai 1 dá número ímpar. Soma 5, ele vai dar número ímpar. Aqui ele vai alternar. Aqui ele vai dar sempre par e aqui ele vai dar sempre ímpar por causa do número ser ímpar. Né? Então, olhando, você já consegue ter um monte de conclusão. Mas é proposital essa multiplicação por 2n, 4n e 8n e 4n, porque todas essas multiplicações resultam em números sempre pares. Certo? Então, a alternativa D de Deus, de delícia, né? De fácil. Ok? Tranquilo? Bom, então vamos resolver agora a questão 18, do Instituto Federal do Paraná, de 2019. Né? Ao receber um problema matemático, verificou-se que todos os números irracionais compreendidos entre o número 2 e 3 formam o conjunto de solução desse problema. Então, todas as soluções de um problema estão dentro desse intervalo de 2 e 3. Sendo assim, sendo assim, temos que uma das soluções é, só vamos ver lá que eu deixei de outra situação, mas já está tranquilo para resolver. Bom, é bem tranquilo, porque na realidade, letra A, 2,14 não é número irracional, é decimal, né? Você consegue escrever em forma de fração, é racional. 4 terços também é número decimal, fracionário e, nesse caso, racional. Só sobra a raiz de 2 e a raiz de 5. Só que a raiz de 2 é 1,4, está fora do intervalo de 2 a 3. Então, sobrou só a raiz de 5. A raiz de 5 é o número que está entre 2 e 3. Não precisa nem calcular ela. Né? Porque a gente sabe que a raiz de 2 é 1,41. 1,4. 1,4 está para cá. Se está para cá do 2, a letra C não faz parte desse intervalo de resposta. Raiz de 5, não precisa fazer mais cálculo, não. É 2,23, né? 2,23 a raiz de 5 está aqui, ó. 2,23 aproximadamente. Mas não precisa calcular isso. Né? E a raiz de 2 é 1,41, estaria para cá, ó, nessa região para cá, que não está na região do 2 e do 3. Então, a raiz de 5 está bem próximo de 2. Mas não precisa calcular. Então, alternativa D de Deus. Tranquilo, de fácil. Ok? Ok. Entenderam? Próxima. Não é isso. Bom, resolvendo então a questão 19 do Instituto Federal do Rio de Janeiro, de 2018. 3 países vizinhos realizam regularmente reuniões sobre o meio ambiente. O país A realiza de 4 em 4 anos as reuniões. Então, a frequência é de 4 em 4 anos.
O país B realiza reuniões de 6 em 6 anos. E o C, de 7 em 7. Desculpa. Quando o ano das reuniões coincide nos 3 países, eles realizam uma conferência. Então, aí existe um ano que coincide as reuniões, aí eles fazem uma conferência, que aí é o ano que acontece nos 3 países. Se a última conferência entre os países A, B e C aconteceu em 2016, isso é a informação mais importante, eles querem saber em qual ano que vai acontecer a próxima conferência, que vai ser a reunião dos 3 simultaneamente, né? Que aí vai ser a conferência, não vai ser mais reunião. Então, 2016 foi a última. Qual vai ser a próxima? Vamos lá. Desculpa. É só achar o MMC e acabou, né? Então, você vai achar o MMC e aí vai Mentira, resolver o para isso. exercício. Era só isso. É, porque você tem que achar o mínimo múltiplo comum entre eles, né? Qual que é o mínimo que é múltiplo comum a eles? Só MMC, só isso. Eu me lembrava de questão assim, mas eu não me lembrava como fazia. E eu tentei multiplicar eles entre si para depois fazer menos 2016, para somar depois. Nossa. Então, mas tem muitas questões desse tipo, Yasmin, com o mesmo modelo que a MMC, só escrito de uma outra forma. Por exemplo, de ciclista que sai correndo, que ele, tipo assim, demora 4 minutos para dar uma volta numa pista, o outro demora 6 minutos, o outro demora 7 minutos. Quantas voltas eles vão ter que dar para se encontrar no mesmo ponto na pista? É o mesmo formato. Então, é comum aparecer questões desse tipo, ou coisas... Sempre quando você tem situações desse tipo assim, que um faz num determinado tempo, o outro em outro tempo, e outro tempo, e quer que eles se encontrem, é MMC, que é o mínimo múltiplo comum. É você ver que quanto você tem que multiplicar todos eles para dar o mesmo resultado, né? Então, é o MMC. Todos vão ter o mesmo múltiplo comum. Que nada mais é, que a gente já conversou sobre isso, que aí tem as relações, Yasmin, que você estava falando, que é as frações equivalentes. Aqui não seriam as frações equivalentes, mas os múltiplos dos números. Se você colocar os múltiplos do número 4, tá? Você coloca lá 4, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Então, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Vai colocando os múltiplos do 4. Depois o 6. E depois o 7, vai chegar um momento que você vai encontrar no 80, na família do 4, do 6, do 7, 84. Ó, vamos fazer rapidão aqui, né? O MMC acho que todo mundo consegue fazer, mas vamos lá. Vou tentar começar aqui para vocês verem uma coisa lá. 4, 8, 12, 16. É que tá para chegar no 84, mas depois vocês fazem, tá? 20, 24, e assim você continua, tá? Vai chegar um momento nesses múltiplos do 4 que vai aparecer 84 aqui, tá? Eu não sei em qual momento, porque vai dar um pouquinho de trabalho isso. Aí você vai fazer a mesma coisa com 6. 6, isso que é MMC. Você vai encontrar qual que é o menor múltiplo comum nas três sequências. 4, 6, 12, 18. Só que fazer assim dá muito trabalho, por isso que a gente faz MMC, né? 24, olha lá, já apareceu. Tá? Só que o 24 vai ser comum ao 4 e ao 6, mas ao 7 não, entendeu? Então, vai continuar aqui também, nos múltiplos do 6, e vai chegar um momento, é um pouquinho antes, né? Porque ele é múltiplo de 6, ele acelera mais rápido. Que vai aparecer o 84 também, tá? Como eu falei, ô professor, mas está aqui o 24 aqui, mas não aparece no 7. Então, por isso que não é o 24. Então, você vai colocar 7, que é a tabuada, né? 2 vezes 7, 14, ó. 3 vezes 7, 21. Lá, ó, não tem o 24, então tem que ser nos 3. 4 vezes 7, 28, então pulou o 24, senão seria o 24, tá? E vai chegar um momento também que você vai fazendo os múltiplos aqui, que é um pouco mais próximo, que é múltiplo de 7, que vai aparecer 84.
Então, quem que é o 84 nessas famílias de múltiplos, tá? Ou vamos dizer que é número de tabuada. O 84 é o mínimo múltiplo que é comum dessas três sequências. É isso que é MMC. Entenderam a ideia? Uhum. Ok? Então, é exatamente isso que a gente faz no MMC. Buscar qual múltiplo é comum à família da tabuada do 4, do 6 e do 7. Como eu falei, a gente pode tomar um susto achando que é o 24, mas não é. Porque quando você vai na família do 7, não tem 24 aqui, ó, tem 21, 28. Então, o 84 é o número que pertence à família dessas três sequências, né? Do 4, do 6 e do 7, que a gente chama de mínimo múltiplo comum dessas três sequências. Então, para que esses países se encontrem, né, numa conferência, não mais no encontro, você vai achar um MMC de 4, 6 e 7, acho que todo mundo sabe isso, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, vezes 7, 84. Então, deixa eu apagar aqui para não atrapalhar. Aí você vai fazer 216, que foi o último ano que eles se reuniram, está aqui onde eu estou passando a borracha, que está escrito em verde, soma mais 84 anos, dá 2100. Então, em 2100, eles conseguem ter uma reunião comum aos três países, então em 2100 eles farão a conferência, e não o encontro. O encontro é no país, né? No país A tem um encontro de 4 em 4, no país B de 6 em 6 e de 7 em 7. Quando eles se encontram, reunião no mesmo ano, aí é a conferência. Então, a anterior foi em 2016 e a próxima 2100. Tranquilo? Ok, gente? Sim. Beleza? 8h30 por hoje é só. A gente continua na semana que vem. Vamos ver isso, tá, Mayara? Se você puder me ajudar, vamos conversar com o pessoal que está organizando. Talvez voltar para um dia da semana, né? Durante a semana, ver se tem mais gente, né? Para a noite está sendo ruim. E o quinto ano também acho que eu vou ter que rever, porque o quinto ano hoje apareceu só um aluno. E ver se a gente aumenta esse pessoal aí, né? A gente batalhando por vocês aí para a gente conseguir aumentar. Tá bom? Alguma pergunta? Não, tenho não. Obrigado pela presença. Vou tentar ver se eu chego aqui. Vou encerrar agora a gravação, interromper a gravação. Obrigado e até a semana que vem. Bom final de semana para as duas, tá bom? Tchau, professor. Até Tchau, a tchau. próxima. Obrigado. Boa noite.